Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. O tema deste vídeo é o sacramento da ordem conferido depois de 1968 na Igreja pós-Vaticano II, pós-Concílio Vaticano II. Qualquer pessoa mediamente informada, qualquer católico sobretudo, sabe que na igreja em 1965 aconteceu, entre 1962 e 1965, aconteceu um concílio que reuniu os bispos do mundo todo, e esse concílio foi o canal de muitas mudanças. Eles chamam de uma renovação na igreja. E, de fato, houveram mudanças bastante sérias e de grandes proporções na igreja, coisas que nunca se tinha visto antes. E isso em tempo relativamente curto, embora as mudanças elas eram aplicadas de uma forma gradual, mas não em muito tempo, mas rapidamente. Foram mudando as coisas na igreja bastante rapidamente. Quem nasceu uns 10 anos antes desses acontecimentos pôde experienciar isso. Pode ver como as coisas tinham mudado. As pessoas geralmente que olham mais para o exterior reparam, por exemplo, que a maioria dos padres abandonaram a batina. Mas não foi somente a batina. Outros ainda vão falar também que é a questão de língua. A missa agora é em português, antes era em latim. Então essas são algumas mudanças que aconteceram. E as pessoas percebem que mudou e bem diferente mesmo, não? É isso que vão dizer. Bom, mas também em 1968 foi promulgado por Paulo VI o rito de ordenação dos bispos. Com esse rito de ordenação novo, então agora seria feita a ordenação dos novos bispos. Então de 1968 para cá, os bispos têm sido ordenados nesse novo ritual. Um ritual que também, na maior parte das vezes, é dito na língua nacional. Então é uma tradução da versão latina que foi promulgada em 68. Então é assim que são feitos os bispos desde 1968. Agora, a questão é que esse novo rito de 1968, ele tem uma oração totalmente nova. A oração que faz com que aconteça a transmissão do poder do episcopado e confere a graça do Espírito Santo, essa oração, ela mudou completamente. Ela é uma outra oração. Então você está conseguindo me acompanhar? Então houve o Vaticano II, começaram algumas reformas, dentre as quais teve essa reforma no rito de consagração episcopal. Essas mudanças do rito de consagração episcopal, dentre outras coisas, fizeram que fosse mudada a forma do sacramento. O texto da forma é outro. Para você entender, por exemplo, é como se eu tenho o sacramento do batismo, a forma é eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de repente vem o Vaticano II e muda, coloca uma forma bem diferente. Entende? É mais ou menos isso, muda completamente, não é mais essa forma, é outra. Claro, isso não aconteceu no caso do batismo, mas aconteceu no caso desse sacramento muito importante, que é o sacramento da ordem episcopal dos bispos. E por que é muito importante, assim em particular? Porque esse é o sacramento que faz os chefes da igreja, e esses chefes depois vão delegar auxiliares, que são os padres. Então, hoje em dia, a maioria dos padres e bispos em atividade, eles foram ordenados nesse rito. Então, discutir sobre a validade desse rito é bastante importante, que, aliás, é um rito novo, né? É bom salientar, a forma é nova. Então, discutir essa questão, que simplesmente naturalmente aparece porque ela é algo novo, é bastante importante, tem consequências práticas de proporções gigantescas. Uma coisa é se eles são verdadeiros bispos, outra coisa é se eles não são verdadeiros bispos. Então, eu proponho agora explicar
o motivo principal pelo qual, de fato, a forma é inválida. Por mais duro que isso possa parecer, se nós aplicarmos os princípios católicos à nova forma, nós vamos ver que essa forma introduziu uma mudança essencial, uma mudança substancial, uma mudança tão importante que já não confere o sacramento da ordem. Podia ter sido uma mudança só de frases e que não mudaria nada? Poderia, mas não é esse o caso. E eu vou provar isso para você. De uma forma bastante simples. Como nós vimos já nas aulas de catecismo, nós tivemos a oportunidade de dar aula sobre o catecismo, sobre os sacramentos no catecismo. Então nós falamos sobre cada sacramento. Todo sacramento ele tem uma matéria, uma forma e um ministro. Muito bem. O que nos interessa aqui é a questão da forma. Porque um defeito na forma, ele faz com que o sacramento seja inválido. Um defeito substancial. Seja ele uma omissão, não ter o que tem que ter, seja uma corrupção, mudar o significado de uma coisa. Devia significar uma coisa, hoje significa uma outra coisa. E se você entende então que a forma é fundamental para que aconteça a transmissão do poder episcopal, então você vai me perguntar, mas qual é a forma então no caso do bispo? Quem respondeu essa pergunta, bem respondido, foi o Papa Pio XII. O Papa Pio XII escreveu um documento chamado Sacramentum Ordinis. E nesse documento ele encerra uma grande controvérsia que havia na história da Igreja sobre qual seria a forma do sacramento da ordem. Porque alguns diziam que eram determinadas orações, outros diziam que eram mais coisas, e assim não se sabia exatamente qual que era. E Pio XII, lá nos anos 40, encerrou a questão depois de um estudo que levou muitos anos, né, dos teólogos, da Cúria Romana, e chegaram a essa conclusão então. E nesse documento, no tocante ao que nos interessa aqui, que é o sacramento da ordem conferido ao bispo, a ordem episcopal, ele diz que a forma ela deve conter, em primeiro lugar, falar sobre a plenitude, ou melhor dizendo, o poder da ordem episcopal, que é a plenitude do sacerdócio. Então, a totalidade do ministério sacerdotal. Então, isso deve aparecer na forma. E, além disso, em segundo lugar, a graça do Espírito Santo. Então, isso são coisas que devem aparecer, e não aparecer assim de qualquer jeito, mas tem que aparecer de uma forma que não seja possível dizer que é outra coisa que ele está fazendo. Ou seja, tem que ser de uma forma desambígua, tem que ser clara, bem evidente que é aquilo. E é necessário que você consiga até mesmo provar que é aquilo. E o Papa Pio XII, ele disse que no rito tradicional estava tudo certo. E é absolutamente defensável isto, porque as palavras falam assim, plenitude de sacerdócio. Então é bastante claro isso, fala do poder próprio do bispo, o poder que o bispo vai receber. Agora, o mesmo não aconteceu em 68. No rito de 1968, houve uma mudança substancial, bastante séria. A comissão que ficou responsável por fazer a reforma do rito da ordem era a comissão número 20 da Concilium, que era o nome dado por Paulo VI para essa comissão. O responsável chama-se Bernard Bot. E Bernard Bot é o responsável não só pela comissão, mas por um trabalho acadêmico que reconstruía as tradição apostólica, né, as tradições apostólicas atribuídas a São Hipólito. Essa foi uma obra de 1963 dele. É desse documento que tiram, na Missa Nova, a oração eucarística número 2, que é uma oração que o padre diz durante a missa.
na parte do cânon. Seria este o cânon, na verdade. Oração Eucarística 2 é um outro cânon, né? Na missa tradicional há só um, que é o romano. Na nova há essas coisas aí que são feitas, né? Fabricadas, que são vários cânons, né? Que eles chamam de orações eucarísticas. Pois bem, mas nós não queremos entrar nesses pormenores aqui. O que importa é que é muito desses trabalhos do Bote, das ideias do Bote, que deve a nova forma. A nova forma de consagração episcopal. E qual que é o problema desse trabalho do Bote e dessa nova forma? O problema é que é um trabalho totalmente baseado em achismo, baseado em ideias de que, por exemplo, lá no passado era tudo improvisado, então não importa as palavras que você coloca, ou seja, se baseia no total desrespeito à teologia sacramental católica. Em primeiro lugar, essa é a mentalidade. Se nós formos ver as pessoas que fizeram isso, os cabeças desse movimento litúrgico do Vaticano II, então eles não acreditavam na doutrina católica sobre os sacramentos. Isso você já vê naquele expoente da Novela Teologia, que o padre Paulo Ricardo adora, né, que é o Henri de Lubac. Henri de Lubac também já era criticado pelo padre Garrigou de Lagrange, por causa disso. Eles tinham uma ideia de sacramentos totalmente estranha e muito parecida com o protestantismo. Então esse pessoal com essas ideias, essa mentalidade, né, fizeram uma forma que não diz mais aquilo que deve dizer, que já não fala de uma forma clara, objetiva, desambígua, de conferir o poder da ordem episcopal, que é a plenitude do sacerdócio. Padre Anthony Cekada, escreveu um longo artigo, cerca de 12 páginas, sobre essa questão. O artigo mesmo já é um resumo de anos a fio de estudos sobre essa matéria, feita pelo padre. E ali você encontra as fontes, as explicações, né, os argumentos e os contra-argumentos, que eu não vou entrar em detalhe aqui. Mas o que importa saber é que, fazendo um estudo sério sobre a matéria, da nova forma, se você analisa a nova oração que é usada, você vai perceber claramente que ali não fala mais no poder da ordem episcopal. Ele fala num tal de espírito soberano, que não se sabe exatamente o que é. Tem pelo menos 12 significados esse espírito soberano. Pelo contexto ali da oração, fala que desces aos apóstolos, esta força, tudo isto indica que é o Espírito Santo, esse Espírito soberano. Mas de nenhum modo esse Espírito soberano indica o poder da ordem episcopal. Isso é uma invenção e, perdão, na verdade, para ser bem correto, isso é um pretexto que eles deram depois, quando começaram os bispos preocupados a dizer o que aconteceu, por que é outra oração, o que mudaram tudo na igreja, né? Então, aí vieram com essa história de que significava, mas não significa não, realmente não significa. O máximo que vai significar é o Espírito Santo, que é uma parte do que a gente precisa para ter um sacramento válido. Então, aí você vê que nos enganaram, que enganaram os católicos, que passaram a perna, né, nos incautos. E o mais grave de tudo, que a maior parte da hierarquia do Vaticano II não é constituída de bispos, mas constituídas em grande parte de leigos, porque os padres já foram ordenados nesse rito que é certamente inválido por bispos a partir de 1968. Padres que hoje dizem missa, dão extremunção, confissão. Bem, esses padres e esses bispos já não estão conferindo validamente, a grande maioria, os sacramentos. Você entende isso e a consequência disso? Se você é um sacerdote, você tem que se preocupar, porque o
que você está fazendo? Se você foi ordenado por um desses bispos novos, todos os sacramentos que você conferiu até hoje são inválidos. Missa é inválida por deficiência de ministro. Então, não é justo que a gente que segue princípios, objetivos para falar quando o batismo é válido, por exemplo, e eu sei que mesmo no modernismo se seguem esses princípios, não usemos isso quando se trata do sacramento da ordem. Então é bastante importante levar isso a sério. Os padres, os bispos, cardeais, todos, levar isso a sério. E o povo também, porque o povo está recebendo sacramentos inválidos por consequência disso. Confissões inválidas, extremaunções inválidas, missas inválidas. E quem que nos garante isso? Quem que nos diz isso? Bom, é a doutrina da Igreja Católica, é a teologia católica que ensina isso. Não é o Diogo que está dizendo isso. Não é o Padre Cecada que está dizendo isso. Isso é a doutrina da Igreja. Agora, vamos agora dizer que isso não vale nada, então? Bom, tudo bem, mas então vamos ser sinceros. Se eu não acredito nas doutrinas da Igreja, então o que eu estou fazendo aqui ainda? Entende? Se eu já penso igualzinho àqueles protestantes lá do século XVI, então o que eu estou fazendo aqui? É só por causa do dinheiro, é só por causa da fama, é só por causa do poder? Aí não tem razão nenhuma. Se eu já não acredito na Igreja, se eu já não acredito na autoridade, se eu já não acredito nas doutrinas, sobre temas de fé e de moral, não tem como, meu amigo, tá bom? Então, se você acredita realmente que a Igreja Católica foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, se você acredita que essa doutrina é verdadeira, se você acredita nos princípios da doutrina católica sobre os sacramentos, em suma, se você não é uma pessoa que debocha das coisas sagradas, se não é daqueles que se pode dizer assim que foi atirado pérola aos porcos, porque recebe sem o devido cuidado desses tesouros, da sabedoria bimilenar da Igreja, então você tem que levar isso a sério. Tá bem? Então, seria isso, eu penso que é o suficiente. No artigo do Padre Cecada há muito mais detalhe. Aqui eu apenas falei do básico mesmo. Somente do mais importante, o que é a prova assim, mais cabal, sem entrar em muito pormenores e muitos detalhes. Tá bem? Mas eu acho que isso é o suficiente para uma introdução. Depois você lê o artigo e penso que vai ser ainda com mais convicção que você vai chegar a essa conclusão de que os novos bispos não são verdadeiros bispos. Receber o sacramento deles é como receber sacramentos de pastores protestantes, de anglicanos. É inválido. O rito é inválido. Então, estes e todos, na verdade, católicos que amam a sua igreja, devem procurar sacerdotes tradicionais. E os padres, em particular, devem procurar ser reordenados. A ser ordenados por, na verdade, ordenados de fato, né? Vamos deixar claro, que foram ordenados por esses bispos, ordenados de fato por bispos tradicionais. Nós, aqui, estamos ligados ao Monsenhor Daniel Dolan, que é um homem de muita experiência, muita sabedoria, e que nos auxilia aqui no Brasil. Bem, estamos à disposição, podem entrar em contato conosco, e se houver também qualquer outra dúvida, podem falar, está bem? O que nós pudermos fazer para ajudar, nós ajudaremos. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.